Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e iniciaremos hoje mais uma semana de aulas de língua portuguesa para o 4º ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando aí em casa, certo? Cuidando de vocês e cuidando dos outros também. Joia? Muito bem. Então, para nós iniciarmos, vamos olhar ali na tela e verificar qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Muito bem. Hoje, na nossa aula, nós iremos recuperar a sequência dos fatos principais do conto lido, organizando um cartaz de planejamento de texto, certo? Então, hoje, a professora vai relembrar com vocês a história que nós já estudamos nas aulas passadas, que nós já vimos nas aulas passadas, A Princesa e a Ervilha. A partir desta história, nós iremos montar um roteiro para depois nós fazermos uma reescrita, certo? Então, o roteiro nada mais é do que a organização ali da sequência dos dos fatos, que aconteceram na história. Joia? Então, vamos lá. Para nós iniciarmos, a professora quer que vocês relembrem comigo, crianças, a história A Princesa e a Ervilha. Joia? Vamos relembrar os fatos como eles aconteceram, ok? Acompanhem aqui com a professora. Então, vocês lembram lá que existia, Vocês se lembram lá que existia um príncipe, não é mesmo? E esse príncipe queria isto, ele desejava se casar. Muito bem, mas era com qualquer princesa, crianças? Vocês se lembram? Não, Tinha que ser uma princesa verdadeira. Muito bem. E para isso, ele rodou o mundo, ele viajou o mundo todo à procura desta princesa. Mas ele encontrou? O que vocês acham? Não, não é mesmo? Ele encontrou muitas princesas, mas nenhuma delas era a princesa verdadeira. Todas tinham os seus defeitos, não é mesmo? Isso aí. E então, o que aconteceu, crianças? Ele voltou para casa triste, certo? Vocês se lembram? Ele voltou para casa triste e desamparado, Muito bem. E aí, o que aconteceu em seguida? Vocês lembram? Uma noite sobreveio o que, crianças? Uma forte tempestade. Vocês se lembram dos relâmpagos que rasgavam o céu, Daquela chuva que caía aos borbotões, então eram jorros de chuva. Vocês lembram? Isso mesmo. E aí, quando estava lá essa noite chuvosa, o que foi que aconteceu, crianças? Alguém bateu a porta, isso mesmo. E essa moça se dizia ser quem? Isso, dizia ser uma princesa verdadeira. Mas, dado o estado da coitada, toda ali molhada, toda ensopada de chuva, com o cabelo todo desmantelado, certo? Suja de barro, será que o rei, a rainha e o príncipe acreditaram mesmo que ela era uma verdadeira princesa? Difícil, Nós também possivelmente não acreditaríamos. Mas, o que aconteceu? A rainha, como ela era muito astuta, não é mesmo, crianças? Pensou e colocou o que debaixo lá dos colchões, lá do colchão que a princesa iria dormir? Um grão de ervilha, isto mesmo, Então, ela foi lá, colocou um grão de ervilha sobre o que, crianças? Vocês se lembram? Sobre 20 colchões e 20 acolchoados, certo? Olha ali, ficou uma pilha de colchões. E aí, no dia seguinte, ela foi perguntar como que a princesa tinha dormido. E o que foi que a princesa respondeu? Vocês lembram? Se ela tinha passado uma noite tranquila e tudo mais? Não, A princesa respondeu que dormiu muito mal. Disse que tinha algo lá naquela cama
que estava incomodando ela, certo? Que ela sentiu algo duro e que aquilo lhe marcou o corpo todo. Então, ela reclamou bastante daquela noite mal dormida. Depois que isso aconteceu, né? Ali, o rei, a rainha e o príncipe pensaram e viram que ela era realmente uma princesa verdadeira. Por quê? Porque só uma princesa verdadeira teria sentido um grãozinho de ervilha, né? Dentre tantos colchões e tantos acolchoados. Joia? E aí, o príncipe e a princesa se casaram, joia? E viveram felizes para sempre. Muito bem. Gostaram de relembrar a história com a professora? Joia, não é mesmo? Vocês já haviam, acredito eu, retirado, né, este conto na atividade da semana anterior lá na escola de vocês. Então, vocês têm esse conto aí em casa, certo? E se não tiverem, crianças, quando tiver a próxima entrega, vocês vão retirar, tá? Ok? Mas a professora acredita que vocês já têm. Mas, enfim, agora que nós já conhecemos, né, a história, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma reescrita. Então, a professora quer convidá-los a reescrever esta história, certo? Para isso, a professora vai organizar hoje com vocês um roteiro. Dentro deste roteiro, nós vamos colocar ali os principais fatos da história, joia? Vocês vão me dizendo e eu vou escrevendo. Então, eu quero que você pegue aí da sua casa o seu caderno, ok? Lápis e borracha, para você anotar este roteiro. Para quando você for fazer a reescrita do texto, você ter ali um norte, certo? Você saber por onde você vai começar e você ver quais os fatos que você vai ter que descrever ali no seu texto, ok? Vamos lá, então? Então, crianças, agora, né, a professora já convidou vocês para nós fazermos a escrita deste roteiro, certo? Pegue aí o seu caderno em casa, lápis e borracha, a professora vai fazer aqui no quadro e você vai fazer aí na sua casa, no seu caderno. Joia? Muito bem. Então, para nós iniciarmos a escrita do roteiro, qual era o título dessa história, crianças? Isso, A Princesa e a Ervilha. Então, nós vamos escrever aqui no quadro, a professora vai escrever aqui no quadro e vocês escrevem aí no caderno de vocês, ok? Joia, muito bem. E o que aconteceu, crianças? Como que essa história se inicia? Ah, muito bem. O príncipe queria se casar, certo? Então, vamos escrever essa informação agora. Joia! E o que ele fez, crianças? Lembrando que vocês têm que, né, que a gente não pode esquecer que ele queria se casar com uma princesa verdadeira. Mas, para isso, né, o que foi que ele fez? Isso, ele viajou o mundo todo, né? Então, vamos colocar ali. Mas a gente, né, coloquem aí no caderninho de vocês que ele viajou o mundo todo. A gente já sabe que ele não encontrou essa princesa verdadeira, certo? Que ele voltou para casa triste e desanimado. Como a gente está organizando apenas o roteiro, a gente vai colocar só as informações ali bem sucintas para a gente não esquecer a sequência dos fatos, crianças, ok? E aí depois, o que aconteceu? Ah, houve uma tempestade, né? E aí, o que aconteceu? Isso, uma moça bateu a porta.
Joia. E essa moça se apresentou como, crianças? Como uma princesa verdadeira, certo? Mas eles não acreditaram nela, não é mesmo? A rainha, o rei e o príncipe não acreditaram. Então, nós vamos colocar ali que eles não acreditaram nela, ok? Então, a rainha colocou muito bem, a rainha colocou um grão de ervilha, aonde, crianças? Debaixo lá dos 20 colchões, vocês se lembram? No dia seguinte, a rainha perguntou como a princesa havia dormido, vocês se lembram? Então, nós vamos colocar ali, né? Perguntou se dormiu bem. Isso, né? Então, ela perguntou se ela dormiu bem. E o que ela respondeu? Muito mal, não é mesmo? Lembram lá? Porque ela havia sentido ali o grão de ervilha no meio de tantos colchões e de tantos acolchoados. Joia? E aí, o que aconteceu? Todos acreditaram, não é mesmo? Que ela era uma verdadeira princesa. Então, vamos escrever assim que todos acreditaram, então, que aquela era uma verdadeira princesa, já que ela havia sentido ali, né, o grão de ervilha no meio de tantos colchões e tantos acolchoados. Aí, o que aconteceu, crianças? O príncipe se casou com ela. Então, eles se casaram. Joia. Eles se casaram e foram o quê? Felizes para sempre, né? Muito bem. Vamos retomar aqui então, vamos ver a sequência de fatos que nós escrevemos aqui no nosso roteiro, crianças. Então, olha lá. O título da história, né, que é a princesa e a ervilha, o príncipe que queria se casar, viajou então, né, para isso ele viajou o mundo todo, não conseguiu, né, voltou para casa desanimado, não achou lá a princesa verdadeira que ele queria. Naquele dia houve uma forte tempestade, não é mesmo? E alguém bateu a porta, certo? Uma moça bateu a porta e disse ser uma princesa verdadeira. Mas, né, a rainha não acreditou, eles não acreditaram nela. E colocou um grão de ervilha ali debaixo dos colchões, certo? No dia seguinte, a rainha perguntou se ela havia dormido bem. Ela disse que não, porque havia sentido, ouvia algo que a tinha incomodado, certo? Que algo marcou o corpo todo dela. Então, todos acreditaram que ela era realmente uma verdadeira princesa e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Joia, crianças? Então, agora vocês vão escrever, né, este roteirinho aí no caderno de vocês, essa sequência de fatos, para posteriormente nós escrevermos aqui o nosso texto, ok? A professora quer identificar com vocês agora, crianças, as partes aqui do conto, né? O início, o meio, o fim do conto, certo? Vocês vão me ajudar, então, a identificar aqui cada partezinha, né? Aonde que cada partezinha pertence, então. Joia? Vamos lá. Então, olhando aqui para o roteiro, qual que é a parte que remete ao início, crianças?
Qual é a parte que remete ao início do conto? O que vocês acham? Ah, sim, né? A parte onde diz ali que o príncipe queria se casar, que ele viajou o mundo todo, certo? E a parte em que diz que houve uma tempestade. Então, essa parte aqui, ó, opa, nós vamos colocar como sendo o início, né? Essa parte aqui, então, vai pertencer ao início do nosso conto, certo? Aqui é onde diz que uma moça bateu, né? Onde diz que a rainha colocou o grão de ervilha e no dia seguinte perguntou se ela dormiu bem. Esta parte, crianças, nós vamos colocar como se fosse o meio do conto, certo? E esta parte aqui que diz que todos acreditaram porque ela disse que não havia dormido bem, né? Então eles se casaram e viveram felizes para sempre. Nós vamos colocar como a parte final, certo? Deixa eu colocar aqui. Então aqui o fim, certo? Vocês podem marcar também aí no caderninho de vocês, ok? Para ficar mais fácil, a professora vai mostrar para vocês ali, parte por parte, parágrafo por parágrafo do texto na tela, crianças, para a gente identificar melhor ali a parte inicial, o meio e a parte final deste conto, ok? Joia! Agora, então, como a professora havia falado, eu vou retomar com vocês, crianças, as partes do texto, certo? Nós já vimos ali no nosso roteiro, mas aqui a professora vai colocar parágrafo por parágrafo para vocês identificarem, ok? Então, vamos ver aqui. O início do texto, né? Então, veja, como que começou? O príncipe desejava se casar com uma princesa verdadeira. Viajou o mundo todo, mas não encontrou. Agora, nós vamos pensar na parte ali que diz respeito ao meio, né, ao desenvolvimento da história, crianças. Então, vejam, lembrem lá, numa noite de tempestade, uma moça bateu a porta e disse que era uma verdadeira princesa. A rainha colocou um grão de ervilha na cama que ela iria dormir. Lembram-se? E a rainha perguntou se ela dormiu bem. Certo? Então, aqui, essa parte da história, né, que a professora trouxe para vocês, remete ali ao desenvolvimento, né? Faz parte do meio da história, o desenrolar dos fatos, ok, crianças? Agora, a gente vai ver ali a parte final da história, certo? Na parte final, normalmente ali nós temos o clímax, o desfecho da história. Então, algo surpreendente ali que pode estar acontecendo, né? E que vai definir ali, crianças, o final daquela história, certo? Então, parando para pensar ali, né? A rainha perguntou se ela haveria dormido bem. O que ela fez? A rainha colocou lá, né, o grão de ervilha debaixo de 20 colchões e 20 acolchoados, certo? E no dia seguinte perguntou se ela havia dormido bem. Então, vejam, o fato ali, né, o clímax, né, o fato que vai desenrolar toda essa história, vem em seguida agora, veja. A moça respondeu que dormiu muito mal, porque algo a incomodou. Então, possivelmente não era a resposta que eles esperavam ouvir, não é mesmo? Eles achavam que, como ela não era, né, eles não acreditaram que ela era uma princesa verdadeira, então eles achavam que ela não teria sentido, né, que ela teria dormido bem e tudo mais. Porém, né, ela respondeu que dormiu muito mal porque algo a incomodou, ok? Todos acreditaram que ela era uma verdadeira princesa, né? Justamente por ter sentido ali o grão de ervilha no meio de todos aqueles colchões, né? No meio de todos aqueles acolchoados. Então, esta é a parte final, o desenrolar da história, certo? O príncipe se casou com a princesa e eles foram felizes para sempre. Muito bem, crianças. Agora, então, você vai escrever aí o roteirinho que nós montamos aqui na nossa aula, no seu caderninho, porque a próxima etapa
será a seguinte, ó, acompanhem aqui com a professora. Vocês vão ter uma tarefinha, certo? Com base no roteiro que nós elaboramos aqui na nossa aula, você vai recontar oralmente. Então, você vai lembrar dos fatos desta história, certo? E você pode até recontar para uma outra pessoa aí da sua casa, né? Então, veja lá como que você vai iniciar. Era uma vez um príncipe, né? Veja os elementos aqui que nós colocamos no nosso roteiro, que você vai precisar usar na sua história, certo? Então, veja, com base no roteiro elaborado na aula, né, ali na sequência dos fatos, reconte oralmente o conto A Princesa e a Ervilha. Grave e envie um vídeo para a sua professora. Então, o que você vai fazer? Vai contar oralmente esta história e vai pedir para alguém te ajudar, né, a gravar, e você vai mandar um vídeo lá para a professora da sua turma, certo? A professora vai analisar esse vídeo e posteriormente, né, depois nós vamos fazer a reescrita com base, crianças, né, no seu relato oral, então com base no seu reconto, ok? Então, com certeza a sua professora lá vai estar esperando o seu vídeo, joia? Não deixe de enviar então, ok? Vamos verificar então se nós atingimos os objetivos da nossa aula? Recuperar a sequência dos fatos principais do conto lido, organizando um cartaz de planejamento de texto, certo? Então, vocês viram ali que a professora fez, né, no nosso mural, organizamos, né, colocamos a sequência de fatos ali da história, certo? E montamos ali, né, no nosso mural, o nosso roteiro, ok? Então, sim, conseguimos atingir este objetivo, ok? A professora quer agradecer a sua companhia em mais uma aula, né? Se cuidem, fiquem em casa, certo? E eu aguardo vocês na próxima aula, crianças. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Patrícia e vamos trabalhar hoje mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Sejam bem-vindos à nossa aula. A professora já vai pedir para você pegar aí na sua casa seu caderno, seu lápis, sua borracha, certo? O material que você usa aí, porque hoje nós vamos escrever um pouquinho mais na nossa aula, joia? Então, separa um cantinho bem confortável aí na sua casa, um cantinho, de repente, que não tenha muito barulho e que você consiga também escrever, tá bom? Joia? Vamos iniciar, então? Muito bem. A professora vai fazer uma retomada, crianças, de alguns conteúdos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. E vamos fazer algumas atividades sobre esses conteúdos também. Vocês devem se lembrar que nós já trabalhamos a história da princesa, né? O conto da princesa e da ervilha, certo? Já devem estar quase craques nesse conto, porque nós trabalhamos bastante com ele nas aulas anteriores, não é mesmo? Joia! Então agora eu quero que você acompanhe aqui comigo a leitura deste conto, crianças. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que desejava para esposa uma princesa, mas devia ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo para achá-la. Princesas é o que não faltavam, mas todas tinham os seus defeitos. Voltou para casa triste e desanimado. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Uma noite sobreveio uma forte tempestade. Relâmpagos rasgavam o céu. O trovão rolava e a chuva caía aos borbotões. Era uma coisa terrível. Foi quando alguém bateu à porta do castelo e o próprio rei foi abrir. Lá fora estava uma princesa. Mas quanto sofrera ela com a chuva e a tempestade? A água escorria por seus cabelos e pelas roupas, entrava pelo bico dos sapatos
e saía pelo calcanhar. Disse ela que era uma verdadeira princesa. É o que vamos ver, pensou a velha rainha ao vê-la. Nada disse, porém, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou um grão de ervilha sobre o estrado. Depois, tomou 20 colchões e colocou-os por cima da ervilha. Sobre os colchões, colocou 20 acolchoados de pena. Ali, a visitante devia dormir aquela noite. Pela manhã, perguntaram-lhe como tinha dormido. Muito mal, disse ela. Não pude pregar o olho a noite toda. Sabe Deus o que havia naquela cama. Estive deitada sobre alguma coisa dura que me deixou o corpo marcado. Um horror! Viram então que se tratava de uma verdadeira princesa, já que ela sentira o grão de ervilha através de 20 colchões e 20 acolchoados. Só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. O príncipe tomou-a por esposa, pois sabia que encontrara uma verdadeira princesa. Eles foram felizes para sempre. Muito bem, crianças. Então agora a professora trouxe um quiz para vocês sobre as questões ali que nós vimos, né, no conto A Princesa e a Ervilha. Vocês já jogaram quiz? Quiz é um jogo de perguntas e respostas, certo? Então a professora trouxe ali 6 questões sobre o texto que nós trabalhamos, né, sobre o conto que nós trabalhamos. E aí na sua casa você pode contar quantas questões você vai acertar para ver quantos pontos você fez, joia? Então a professora vai dar as perguntas, vou dar um tempinho para vocês pensarem e aí eu volto aqui para ver se vocês acertaram, joia? Vamos lá? Veja, o gênero deste texto, né? Nós estudamos as características deste gênero textual já nas aulas anteriores, crianças. Então, o gênero deste texto é um conto de fadas, uma fábula ou uma reportagem. O que vocês acham? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já confere se vocês acertaram. Vamos ver qual é a resposta? Muito bem, então se você respondeu conto de fadas, está correto, crianças. Joia? Já marca um pontinho aí para você. Próxima questão. Espaço é o lugar onde a história se passa. Onde essa história se passou, crianças? Vamos ver? Opção 1, em uma floresta. Opção 2, em um castelo. E opção 3, em um jardim encantado. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já confere a resposta. Joia? Muito bem, se você respondeu em um castelo, você acertou e já marcou 2 pontos, crianças. Vamos lá para a próxima questão. A princesa dormiu mal naquela noite, por quê? Vamos ver as opções? Porque tinha um travesseiro duro? Porque tinha poucos cobertores? Ou porque tinha uma ervilha embaixo dos colchões? O que vocês acham? Então, um tempinho para vocês pensarem e a gente já confere se vocês acertaram.
Vamos ver se vocês acertaram, crianças. Parabéns para quem disse que era a opção 3, que tinha uma ervilha embaixo dos colchões, não é mesmo? Na realidade, debaixo de 20 colchões, vocês lembram? Jóia, então quem acertou já marcou aí 3 pontos. Próxima questão, crianças. O príncipe viajou por todo o mundo para encontrar. Vamos ver? Opção 1, uma princesa bonita, era isto? Opção 2, uma princesa verdadeira? Ou opção 3, uma princesa encantada? Pensem um pouquinho, já vamos conferir. Vamos ver então qual é a opção certa, qual é a resposta correta? É claro que era uma princesa verdadeira, né? Vocês lembram que ele encontrou muitas princesas, mas nenhuma delas era uma princesa verdadeira, né? Lá no início da história. Muito bem, então se você já acertou aí todas as opções, você já acertou 4 respostas, crianças. O príncipe convenceu-se de que ela era uma princesa verdadeira. Por quê? Ela era a princesa mais bela do reino? Lhe coube um sapatinho no pé? Ou porque ela conseguiu sentir a ervilha através de 20 colchões? Pensem aí, a professora já retoma com vocês para ver se vocês acertaram. Muito bem, vamos ver se vocês acertaram mais uma resposta. Ah, parabéns para quem respondeu a opção 3, porque ela conseguiu sentir a ervilha através de 20 colchões. Próxima questão. Qual é o desfecho da história, crianças? Ai, 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 vamos ver esta. A princesa foi embora? O príncipe se casou com a princesa? O príncipe continuou procurando uma princesa verdadeira? Tempo para vocês pensarem, a gente já vê se vocês acertaram. Vamos ver se vocês acertaram então? Olha ali, parabéns para quem respondeu que o príncipe se casou com a princesa, a opção 2. Muito bem, então a professora trouxe ali as 6 questões do nosso quiz, né? Todas baseadas, crianças, no conto, né? Da princesa e da ervilha que nós vimos, jóia? E aí, se você acertou, então, essas questões, todas elas, você fez 6 pontos. Então, veja aí, confira se você, de repente, conseguiu anotar quantas respostas que você acertou para saber quantos pontos você fez. Estou bem curiosa aqui para saber quem que estava prestando bem atenção e conseguiu acertar todas, crianças. Jóia, prosseguindo então, vamos retomar mais alguns conteúdos que nós já vimos aqui nas aulas anteriores, né? E hoje vamos reforçar esses conteúdos. Veja, leia com a professora. Então, a professora trouxe aqui um trecho, certo? Do conto A Princesa e a Ervilha, e eu quero que vocês leiam comigo, crianças, exatamente como está aqui, certo? Vamos lá. Era uma vez um príncipe que desejava para a esposa uma princesa, mas devia ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo para achá-la. Princesas é o que não faltavam, mas todas tinham seus defeitos. Voltou para casa triste e desanimado. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Ui, ui, a professora ficou até sem fôlego agora. Vocês aí em casa também? Vejam, continuando aqui, crianças. Vamos ver? Para vocês pensarem agora. Foi possível compreender o texto lido pela professora? Por quê? Acredito
acredito que até tenha sido possível, porque como é uma história que a gente já trabalhou outras vezes, não é mesmo? Vocês já estão bem conhecidos dela, já conhecem ela. Porém, crianças, vejam como fica estranho, né? Veja, olha, o que faltou ali neste trecho do texto? O que vocês sentiram falta, né? Pensem em como a professora contou esse trecho do texto agora e como a professora contou a história para vocês lá no início da aula. Tinha diferença? O que vocês acham? Tinha, não é mesmo? Então agora eu quero convidá-los a ler novamente com a professora o mesmo trecho. Vamos lá? Veja. Agora sim, né? Vamos lá? Era uma vez um príncipe que desejava para esposa uma princesa, mas devia ser uma verdadeira princesa. Viajou, pois, por todo o mundo para achá-la. Princesas é o que não faltavam, mas todas tinham os seus defeitos. Voltou para casa triste e desanimado. Desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa. Eu tenho certeza que vocês já conseguiram descobrir o que faltava ali, não é mesmo? Isto era os pontos, né? Ali, ó, olha o ponto final, a vírgula, a professora colocou o ponto de exclamação. Então vejam, crianças, a importância, não é mesmo, de se ter um texto bem pontuado. Veja que é possível, desta maneira, nós compreendermos bem o que o texto quer passar. Nos momentos aqui, né, em que o texto tem mais emoção, veja esse último trecho, desejava tanto encontrar uma verdadeira princesa, e ali tem um ponto de exclamação, né? Então quer dizer que era uma coisa muito mais intensa. Quando eu vou ler, né, não posso ler da mesma forma como, de repente, eu leio ali um outro trecho que só tem um ponto final ou algo assim, certo? Então a pontuação é extremamente importante para o nosso texto ficar mais bonito, ficar mais agradável de se ouvir, certo? Inclusive de se ler também, ficar mais coeso, também é possível compreender muito melhor, crianças, né? Quando o texto ali está pontuado, do que como a professora leu lá no início junto com vocês, né? Atropelado, sem saber onde para, onde não para, onde começa uma ideia, certo? Onde termina uma ideia, ok? Então a gente nunca pode esquecer de pontuar o nosso texto. Vamos lá então? Agora eu quero que você leia aqui comigo também. Presta bem atenção aqui na tela. Muito bem. Então vejam o que não tem ali também, como lá no outro, né, slide que nós vimos. Veja, vamos ler novamente? Só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. O príncipe tomou-a por esposa, pois sabia que encontrar uma verdadeira princesa, eles foram felizes para sempre. Ai, de novo a professora ficou sem fôlego, né? Então agora, vejam, novamente, né, foi possível com certeza vocês prestarem atenção no que está faltando ali naquele trecho, certo, crianças? É a pontuação, com certeza. Então a professora vai pedir para vocês escreverem este trecho no caderno de vocês e pontuarem corretamente, certo? Vamos ver? É o mesmo trecho que nós lemos, né, ali no slide anterior, certo? Sem pontuar. E a professora quer que vocês pontuem ele, escrevam ele em casa. Veja que a professora escreveu com caixa alta, certo? Para não ficar, para ficar um pouquinho mais difícil ali de vocês identificarem onde começa e termina uma frase, enfim, né? Mas escrevam esse trecho em casa, a professora vai dar uns minutinhos para vocês escreverem e pontuem, né? Vão lendo ali com calma, observando as características ali das frases, certo? E vejam se vocês conseguem pontuar esse texto aí na casa de vocês, certo? Então escreva esse trechinho no caderno e pontue. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem isso, joia?
Muito bem, crianças, vocês conseguiram escrever esse trecho do texto e conseguiram pontuar? Ah, eu espero que sim. Estou animada para saber quem foi que conseguiu. Então agora nós vamos conferir e vamos fazer a correção deste trecho, joia? Aí você vai pegar o texto que você escreveu, o trechinho do texto que você escreveu aí no seu caderno e você vai conferir aqui para ver se ficou igual da professora, ok? Então veja, só mesmo uma verdadeira princesa teria uma pele tão sensível. Esse tão sensível tem um ponto de exclamação, muito bem. Por quê? Porque quando eu for ler aquela parte ali, crianças, né? O tão sensível, eu já vou ler com mais entonação, né? Com mais emoção esse texto. Então, o ponto de exclamação está ali para indicar isto, certo? Veja, o príncipe tomou-a por esposa, eu dou uma pausa, né? Eu dou uma respiradinha ali, certo? Pois sabia que encontrar uma verdadeira princesa. Ponto final. Então, vejam que aqui eu tenho a vírgula, muito bem. A vírgula serve para dar uma pausa e logo em seguida está explicando aqui por que o príncipe tomou a moça ali, né, por esposa. Tomou a princesa por esposa, veja. O príncipe tomou-a por esposa, né, dou uma pausa, pois sabia que encontrar uma verdadeira princesa. Ponto final, né? Por quê? Porque eu concluí aquela frase. Eu disse que o príncipe tomou ela por esposa e eu expliquei ali por quê, né? Porque ele sabia que encontrara uma verdadeira princesa. Ponto. E eu vou continuar. Eles foram felizes para sempre. Ponto final também. Aqui eu concluí a minha ideia, eu fechei a minha ideia, certo? Então, eu finalizo também com o ponto final. Joia? Então, vocês podem conferir aí no textinho que vocês escreveram em casa, certo? Se vocês colocaram exatamente essa pontuação, né? O ponto aqui de exclamação, a vírgula, o ponto final e o ponto final também. E se você não colocou, né? Já arrume aí para deixar o seu textinho bem compreensível, bem coeso. Joia, crianças? Agora, a professora trouxe para vocês um joguinho também, certo? Que se chama Soletrando. Esse jogo nós vamos fazer aqui na aula e ele vai trazer, crianças, algumas palavras que nós vimos no texto mesmo, na história, e que tem assim uma grafia, né, uma escrita um pouquinho diferente. De repente eu posso ficar em dúvida se eu vou ler aquela palavra, não sei se escreve com S, ou de repente se escreve com Z, joia? Então assim, a professora vai trazer essas palavrinhas para reforçar e depois a gente vai fazer uma atividade com elas, bem legal, joia? Muito bem, então veja, é um jogo também de perguntas e respostas, como se fosse uma adivinha. A professora trouxe para vocês uma questão e vocês aí vão me falando letras, certo? E a gente vai ver se essa letra tem aqui, joia? Então vamos lá, vamos começar. Né? O príncipe queria muito. O que ele queria muito, crianças? Ele... Vamos ver. Falem uma letra aí para mim. Vamos ver qual a letra? A? Será que tem a letra A? Tem, muito bem, tem a letra A. Então aqui, ó, tem duas letras A. Vamos ver? Qual a próxima letra? Letra E. Eu acho que tem a letra E. Vamos ver? Tem duas vezes também a letra E, crianças. A letra C, eu não sei. Olha aí, barulhinho. Ih, ó, erraram. Não tem letra C, crianças. Vamos ver a próxima? Letra D, eu acho que tem. Tem sim a letra D. Olha lá, mas não dá para saber ainda qual palavra que é não, né? Vamos ver a próxima letra? Letra O. Ih, também erraram. Não tem letra O, crianças. Vamos ver a próxima? S. Eu acho que tem. Ah, muito bem, tem sim. E a próxima letrinha? J. Eu acho que tem também. Vamos ver? Isso, olha, tá começando a tomar forma ali já a nossa palavrinha. Agora ficou bem fácil, né? Vamos ver a próxima? Letra V.
Tem, crianças, muito bem. Então, veja, ele desejava, né? Então, ele não só queria, ele queria muito. Então, aquilo, né? Ele desejava encontrar lá a princesa verdadeira. Joia? Só não esqueçam, crianças, que desejava a gente escreve com a letra S, certo? Porque tá ali entre as vogais. Joia? Olhem aqui, ó. Então, né? O S está entre as vogais, né? E aqui. E sempre que eu tenho um S, né, entre duas vogais, ele vai ter o som da letra Z. Joia? Desejava, mas eu escrevo com a letra S. Não pode esquecer. Veja, o príncipe foi procurar uma princesa. Para isso, ele... Quem sabe o que ele fez? Vamos ver uma letra? Falem aí para o professor. Letra A, será que tem a letra A? Tem a letra A, muito bem. Vamos ver a próxima letra. Letra E. Não sei se tem a letra E, não. Não tem, erraram, crianças. Falem mais uma letra aí, bem alto para o professor ouvir. Letra C. Ih, tá muito ruim, também não tem. Vamos ver outra. Letra I. Agora eu acho que vocês acertaram. Muito bem, tem a letra I, sim. Vamos ver mais uma letra? Letra O. Será que tem a letra O? Tem também, muito bem. Letra V, mas olha que vocês estão com sorte, hein? Eu acho que tem. Também tem. Mais uma letra para a professora. J. Vamos ver? Tem também, muito bem. E falem mais uma última letra aí para mim. Letra U, crianças. Tem, né? Então, o príncipe foi procurar uma princesa. Para isso, ele viajou, né? Viajou, nós escrevemos com o U no final, não pode esquecer. Lembra-se que nós trabalhamos algumas palavrinhas com U e L no final também, certo? E viajou, a gente escreve com U. Ah, essa aqui tá muito fácil, né? Essa aqui não vai precisar nem fazer o soletrando, porque vocês já vão saber. Vejam, o príncipe se casou com a... Com quem que o príncipe se casou, crianças? Falem uma letra. Letra A, eu acho que tem, sim. Vamos ver? Isto. Falem mais uma letra. Letra E, eu acho que tem também. Olha o E aqui. Mais uma. Letra I, tem também a letra I. Tem 3 vogais já. Vamos ver? A letra C, eu acho que tem. Muito bem, vocês estão, ó, craques já. Mais uma letra. Letra F, não sei se tem. Vamos ver? Não tem, crianças. Mais uma letra. Letra R, eu acho que tem o R, sim. Vamos ver? Joia. E mais uma. P. Tem o P. Agora tá super fácil. Quem tinha alguma dúvida já vai saber, não é mesmo? O S, olha aqui, crianças. E o N, parabéns para quem acertou, né? Essa estava super fácil. O príncipe se casou com a princesa. A princesa dormiu sobre 20 o que, crianças? Vocês lembram? Vamos ver? Falem uma letra aí para mim. Letra A, será que tem? Não tem a letra A nesta. Mais uma, letra E, não sei se tem também. Vamos ver? Tem, crianças. Olha aqui a letra I. Mais uma letra. Letra I, não tem. Vamos ver mais uma. Letra C, eu acho que tem. Joia, tem 2 vezes a letra C. Letra L, eu acho que tem também. Quem aí já conseguiu descobrir a resposta? Vamos ver a próxima letra. Letra O. Olha, tem 2 vezes. E percebam que em uma aqui tem o sinal gráfico do tio, certo? Olha aqui. Então, quer dizer que este O vai o que, crianças? Vai mudar o som dele quando eu for ler a palavrinha, joia? Quando eu for falar a palavrinha, muito bem. Vamos ver a próxima letra? S, será que tem? Vamos ver. Sim. Agora tá super fácil, né? E aqui, quem que consegue adivinhar? Isto.
Isso, H, crianças. Então, vejam, colchões. Vejam que aqui eu coloco a letra L, certo? Col. E chões, crianças, eu não escrevo com X, certo? Eu escrevo com CH. Então, vejam, colchões. Joia? Muito bem. Vamos passar para a próxima? Na história teve uma tempestade, crianças. Vocês lembram como que era essa tempestade? Tinha uma palavra assim bem forte lá no texto, né? Então vamos ver quais as letras aí que vocês me dizem para classificar essa tempestade que tinha lá na história. Será que tem a letra A? Eu acho que não. Não tem, vejam só. Letra E. Tem a letra E? Tem sim, 2 vezes. A letra I, e vejam que a letra I, né, tem o acento agudo, então esse I é bem forte, joia? Eu vou pronunciar ele mais forte. A letra O, será que tem? Não tem, crianças. Mais uma letra. Letra R, tem sim. Vamos ver? 2 vezes ainda. Vejam que vai ter um som forte aqui no R, porque ele está entre as vogais, certo? Mais uma letra. Letra V, vamos ver? Eu acho que tem. Isto. Quem aí que já sabe qual é a palavra, crianças? Vamos ver mais uma letra. Letra T. Então, T, ri. E aqui só pode ser a letra U? Não, crianças. Letra L, né? Porque terrível, a gente coloca L ali no final, certo? Terrível. E vejam que tem ali a presença de 2 R, certo? Para deixar o som bem forte. A princesa dormiu sobre 20 colchões e 20 o que, crianças? Essa tá bem fácil também. E é a nossa última questão. Vamos lá ver quem é que vai acertar. Letra A, será que tem a letra A? Tem sim, 2 vezes ainda. Letra E, eu acho que tem também. A prof errou agora, não tem. Letra I, será que tem a letra I? Também não tem. Letra O, eu acho que tem. 3 vezes, crianças. Vamos para a próxima letra. A letra U. Não tem a letra U. Muito bem, a letra C a gente tem 2 ali, joia? A letra D, vamos ver se tem. Tem, crianças. Próxima letra, o H, vamos ver? Joia, acolchoado. O que está faltando ali, será? Ah, um L. Então, vamos pôr o L ali. Acolchoar. Qual que é a última letra, crianças? Vamos ver? Acolchoados, né? Vamos colocar o S aqui. E a princesa dormiu sobre 20 colchões e 20 acolchoados. Né? Percebam que acolchoados eu também, embora tenha o som do U, a gente coloca a letra L ali. Joia? Muito bem. Agora, eu quero que você leia aqui com a professora as palavrinhas, crianças, que nós descobrimos ali no nosso soletrando. Joia? Então, veja. Desejava, viajou, princesa, colchões, terrível e, por último, acolchoados. Joia? Então, perceba que eu preciso compreender ali, né, a escrita correta da palavra também. A professora falou ali para vocês do S com o som de Z, né, do U e do L, que nós usamos e às vezes, né, confunde porque tem o mesmo som, certo? Né? Aqui no terrível, no colchões, no acolchoados. Então, percebam que é muito importante a gente ler bastante, crianças, e escrever bastante, para que a gente consiga, para que a gente consiga, assim, saber como que é a escrita correta, entende? Lembrar como que é a escrita correta, aprender cada vez mais. Joia? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai anotar essas palavras no seu caderno, certo? Então, já pega o caderninho aí de novo e você vai
formar frases com elas, crianças, certo? Então, você vai escrever lá no seu caderno. Forme frases com as palavras abaixo. As palavras serão as que nós descobrimos ali no nosso soletrando, certo? Então, você vai fazer assim, você pode fazer uma por uma ou pular linhas, enfim, como você achar que vai ficar melhor. Então, você vai escrever uma frase com a palavra desejava, uma palavra com a palavra viajou, com a palavra princesa, colchões, terrível e acolchoados. Capricha e faça frases bem criativas, ok? Agora a professora vai dar um tempinho, então, para você escrever essas frases e nós já voltamos a conversar, ok? Até mais!
Joia, crianças! E aí, conseguiram então escrever as frases? Eu espero que vocês tenham feito frases super criativas. Eu tenho certeza que vocês fizeram. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão tirar uma foto dessas frases que vocês criaram, certo? E você vai enviar para a sua professora, para a professora lá da escola. Então, tira uma foto, capricha aí na letrinha, certo? Nas frases, tira uma foto e você vai mandar daí lá para a sua professora para ela poder fazer a correção das frases, ok? Você me enche de orgulho, crianças. Então, olha, a professora quer se despedir já, deixar um forte abraço, agradecer pela presença em mais uma aula de língua portuguesa, ok? E a gente se vê outro dia. Se cuidem. Tchau, tchau. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje com a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Patrícia e para nós iniciar a nossa aula, nós sempre temos o quê? Isso mesmo, sempre temos objetivos a serem atingidos. Vamos ver quais são os da aula de hoje? Os objetivos da aula de hoje: comparar gêneros textuais, poema e notícia. Reconhecer a ortografia de palavras com S e SS. Tenho certeza que bastante aluno aí em casa tem dúvidas. Vamos estudar um pouquinho hoje e tentar tirar essas dúvidas. Hoje nós vamos começar a nossa aula com música. A professora vai apresentar para vocês uma música que a professora Milene gravou. Ela é uma música chamada Sementes. E quem gravou ela, a música original, para quem quiser assistir o clipe ou ouvir ela inteirinha, foi gravada pelo cantor Emicida e Drique Barbosa. O clipe dessa música, crianças, é bem lindo, é bem bonito. Ouçam a música inteira quando vocês estiverem lá fazendo outras atividades, certo? Aqui na nossa aula, a gente vai ouvir só um pedacinho dela. Vamos ouvir? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sal e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser adulto, sem tumulto, não existe atalho. E resumo, crianças não têm trabalho, não. Não, não, não ao trabalho infantil. Gostaram da música? A professora falou que a música era muito legal. Agora, a professora trouxe uma notícia que fala sobre quando foi lançada essa música. Quando o cantor Emicida lá lançou essa música, saiu esta notícia. Vamos ler? Então vamos lá, acompanhem com a professora. Emicida lança música com alerta sobre o trabalho infantil no Brasil. O objetivo é conscientizar a sociedade e o Estado sobre a necessidade de maior proteção às crianças. O rapper Emicida lançou esta semana uma música para alertar sobre os riscos do trabalho infantil no Brasil. A canção Sementes conta com a participação da cantora Drique Barbosa. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional contra o Trabalho Infantil, realizada pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, em parceria com a Justiça do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPETI. A campanha alerta para os riscos de crescimento da exploração do trabalho infantil,
motivados pelos impactos da pandemia. Sementes. Na música, o rapper paulistano compara as crianças com sementes em desenvolvimento e lembra que ambas não devem sofrer pressão no seu processo de florescimento. E ele canta: é muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Para ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Certo? A professora tirou de um site lá de notícias que depois vocês podem conferir. Certo? Então, esse gênero textual que a professora trouxe para vocês, trouxe informação e é uma notícia. Agora, nós vamos ver um poema, certo? Vamos lá, então. Olhem lá o nome do poema. Já passou da hora. Com licença toda gente, já não posso me calar. É preciso que se pense no que agora vou falar. Na escola, a professora nos ensina uma lição, que o trabalho infantil não é legal, não. Criança tem que brincar, ir para a escola para estudar. Chega desse negócio de criança trabalhar. Quem trabalha é gente grande, criança só pode auxiliar, com supervisão de adulto, para não se machucar. Agora, para dar um basta nesta triste situação, vamos todos entrar em ação. Criança precisa de amor, carinho e educação. Esse poema, crianças, foi escrito por alunos do 4º ano. Olhem lá. Yasmin Caroline de Freitas e Letícia Bilinovski. Elas são alunas da cidade de Campo Largo e elas foram vencedoras de um concurso de poesias que foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho. Lembram lá da notícia que a professora trouxe? Então, esta poesia, essas duas alunas do 4º ano venceram o concurso. E agora a gente pode consultar, pode ler a poesia delas. Observem então a poesia delas. Elas colocaram como título, Já Passou da Hora. O poema delas também é separado como? Quem lembra lá o nome desses grupinhos que a gente vê no poema? Isso, estrofes. O poema delas é formado por estrofes e em cada estrofe tem versos. Vamos contar com a professora quantas estrofes tem nesse poema? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrofes tem nesse poema, certo? Lembrando que o verso é cada linha escrita neste poema. Vamos contar quantos versos fazem parte dele, então? Vamos lá. O título, não vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 versos. Olha que poema rico, hein? Gostaram? Então, nós vimos que, continuando a nossa aula anterior, que nós estávamos falando sobre o direito das crianças, a música e este poema da aula de hoje vai falar sobre o trabalho infantil. Criança tem direito de trabalhar? Não, criança não trabalha. Criança não exerce nenhum tipo de trabalho remunerado. O que criança pode fazer? Pode ajudar a mãe lá em casa, guardar os seus brinquedos, os seus cadernos, ajudar a mãe a organizar alguma coisa, certo? Trabalho remunerado é somente para os adultos. Criança não trabalha, certo? Vamos
estudar um pouquinho mais sobre essa poesia das alunas do 4º ano? Vamos lá com a professora? Vamos continuar lá então? Quais são as principais características do poema? Quem lembra quais eram as características do poema? O que a professora contou? O que a professora mostrou para vocês? Quem será que acerta? Isso mesmo, um poema possui rimas, estrofes e versos. Não é mesmo? O poema das alunas trouxe rimas, estrofes e versos. Foi um poema bem bonito delas, sobre o tema do trabalho infantil. Qual era o título do poema das alunas? Quem sabe? Era Já Chegou a Hora? Já Fiquei com Fome? Ou Já Passou da Hora? Qual era o título do poema? Quem em casa acerta? Vamos ver qual era? Já Passou da Hora. Qual era o principal assunto abordado no poema? Lembram que nós comentamos sobre isso? Era trabalho infantil? Era trabalho e atividades escolares? Ou era sobre gostar de ir para a escola? Qual era o assunto do poema? Isso mesmo, acertou quem falou trabalho infantil. As meninas estão reforçando a ideia de que criança não trabalha, assim como na música que nós ouvimos. Agora, vocês vão registrar aí no caderno de vocês as principais características de um poema, rimas, estrofes e versos. Não esqueçam de colocar a data de hoje e caprichar na letrinha, hein? Então, vamos lá. Copie o poema, circule as palavras que rimam no poema. Então, vamos lá. A professora colocou aqui as estrofes do poema, vocês vão copiar no caderno e vão circular as rimas deste poema. Vocês têm 5 minutinhos para fazer isso, ok? Vamos lá então.
Agora que vocês já corrigiram, já copiaram as atividades, vamos observar aqui com a professora? Então, vocês registraram as principais características do poema. Não registraram? As rimas, os estrofes e os versos. E agora, no poema já passou da hora. Vocês lembram quais eram as rimas? O que era rima mesmo? Isso, sons parecidos ou idênticos nas palavras, certo? Lá na primeira estrofe do poema. Com licença toda gente, já não posso me calar. É preciso que se pense no que agora vou falar. Tem rimas nesta estrofe, crianças? Tem rimas sim. Olhem lá as palavrinhas gente e a palavrinha pense. Não rimam. O que rima ali? Isso, no segundo verso, a palavrinha calar vai rimar com falar. Calar e falar. Então, calar e falar vocês deveriam ter circulado. Na segunda estrofe agora. Na escola, a professora nos ensina uma lição. Que o trabalho infantil não é legal, não. Quais eram as rimas desta estrofe? Quem aí identificou? Professora rima com infantil? Não, o som não é nem idêntico e nem parecido. Quais eram as palavrinhas que rimam? Lição e não. Olha o som do ão. Então, essas eram as rimas da segunda estrofe. Lá na terceira estrofe agora. Criança tem que brincar, ir para a escola e estudar. Chega desse negócio de criança trabalhar. Quais eram as palavrinhas que rimam aí? Quantas tinham nessa estrofe? Quem aí conseguiu identificar? Brincar vai rimar com o quê? Estudar, isso mesmo. Brincar e estudar. E tem mais uma rima. Qual é a outra palavrinha que pode rimar aí nessa estrofe? Brincar, estudar e trabalhar. Então, nessa estrofe, nós tínhamos 3 palavrinhas que rimavam. Próxima estrofe. Quem trabalha é gente grande, criança só pode auxiliar, com supervisão de adulto para não se machucar. E agora? O que vocês acham? Tinha rimas nessa estrofe? Não, vamos para a próxima. Agora, para dar um basta nesta triste situação, vamos todos entrar em ação. Criança precisa de amor, carinho e educação. E nessa estrofe, o que rima nessa estrofe? Situação rima com ação e educação. Isso mesmo. Circularam todas as rimas, crianças? Hein? A professora espera que todo mundo tenha circulado e tenha registrado lá, copiado o poema no caderno. Agora, a professora trouxe um desafio. Vamos ver qual é? Apenas observando. Então, vocês vão olhar lá na telinha. Qual é o poema? Este texto é um poema? Ou este texto é um poema? Quem aí em casa vai adivinhar? Vai acertar. Quem falou as borboletas acertou. Este é um texto, um gênero textual poema. E agora, vamos para o próximo. Qual desses 2 textos é um poema? Quem aí consegue identificar apenas olhando? Quem falou a bailarina acertou. A bailarina é um poema. E agora? O pinguim é um poema ou o patinho feio é um poema?
Qual dos dois será? Quem aí acerta? Isso mesmo. O Pinguim é um poema. Certo? Lembrando, crianças, que era muito fácil nós identificar o gênero textual poema, porque todos eles vão estar organizados em estrofes, rimas e versos. Rimas com ou sem rimas, certo? Mas uma regrinha, todos os poemas são organizados em estrofes e versos, certo? Agora vamos prestar atenção em outro detalhe que a professora trouxe. Olhem lá, a professora retirou estas palavrinhas lá do poema e da música. Vamos ler com a professora? Leiam aí em casa, em voz alta, para vocês poder participar da perguntinha que a professora vai fazer daqui a pouquinho. Primeira palavrinha lá, necessidade, necessidade. Segunda palavrinha, música. Terceira palavrinha, professora. Quarta palavrinha, passou. Quinta palavrinha, preciso. Agora aí em casa, será que alguém já sabe o que essas palavrinhas aqui têm em comum? Vocês conseguiram identificar alguma coisa que tem em todas essas palavrinhas? Vou dar mais uma dica, é uma letra. Será que é a letra P? Eu acho que não. Necessidade, música, não é a letra P. Que letrinha será que aparece em todas essas palavras? Será que alguém em casa já conseguiu identificar? Isso mesmo, a letrinha S. Ela vai aparecer em todas as palavras, olhem lá. Necessidade, ela vai aparecer 2 vezes. Na palavrinha música, ela vai aparecer 1 vez. Professora, passou, também aparecem 2 vezes. E preciso, ela aparece 1 vez só. Por que, professora, que elas aparecem 1 vez ou 2 vezes nas palavras? Repitam com a professora. Necessidade e música. As duas têm a letra S, não tem? Qual é a diferença entre elas? Quem aí em casa falou o som que elas fazem? Isso mesmo. Vamos separar essas palavrinhas, então, não pela letrinha, mas pelo som que ela faz. Olhem lá. Necessidade, professora e passou. A letrinha S aparece 2 vezes e ela tem o mesmo som. Música e preciso aparece 1 vez só a letrinha S. E ela tem o mesmo som lá do outro quadrinho? Não! Música e preciso, a letrinha S aparece com o sonzinho da letra Z. Olhem lá. Música, sonzinho da letra Z. Preciso, sonzinho da letra Z também. Certo? Por que será que isso acontece? Como eu vou saber quando eu vou escrever com um S ou com 2? Vocês já pararam para se perguntar? Tenho certeza que bastante gente já errou a atividade aí por esquecer um S na palavra, certo? Primeiro, crianças, quando a palavrinha começa, quando ela inicia com S, ela sempre vai levar um S só, certo? Agora, neste caso que a professora está mostrando aqui, necessidade, música, olhem lá. Então, a letrinha S, quando ela aparecer entre 2 vogais, ela vai ter o sonzinho de Z. Assim como música, olhem lá, a letrinha S está no meio da vogal U e da vogal
I. E ela vai ter o som do Z. Música. Preciso. Também. Ela está no meio de duas vogais. Da vogal I e da vogal O. Olhem lá. Já na palavrinha necessidade, ela também tá, professora, no meio de duas vogais. E como que ali eu só tenho dois S e ele não tá com o som do Z? Exatamente por isso. Necessidade. Eu falo necessidade? Não. Então, quando eu vou escrever uma palavra que precisa ter o som certinho do S, eu vou usar dois S's. A gente fala que a gente vai dobrar o S, como em professora, olhem lá. Ele está no meio de duas vogais, mas ele ainda tem o sonzinho do S. Professora, certo? Passou. Também dobramos o S, porque ele não está com o sonzinho do Z. Nós usamos apenas um S quando esta letrinha vai fazer a vez da letrinha Z. Certo, crianças? Agora, aqui na bancada, nós vamos fazer uma atividade. Olhem aqui. Vamos treinar a escrita de algumas palavrinhas. Quero ver se vocês já compreenderam se elas são com um S ou com dois. Vamos ver? A professora trouxe algumas figuras e nós vamos lembrar. Escreve com um S ou com dois? Vamos ver? Qual é esta figura? Vassoura. Então, olhem lá. Vassoura. Será que eu escrevo com um S ou com dois S? A professora trouxe o símbolo aqui. Do que é esse símbolo? Música. Música. Eu escrevo música com um S ou com dois S? E essa florzinha aqui, qual é? Girassol. Girassol é com um S ou é com dois S? E agora, a próxima figura é essa bem fofa. Pássaro. Pássaro é com um S ou é com dois S? O que vocês acham? E esse objeto que as meninas adoram? Pulseira. E esse vidrinho é um vidro de conserva. Conserva, eu escrevo com um S ou com dois? E esse aqui onde nós plantamos flores ou temperos é o vaso. Vaso é com um S ou com dois S? Vocês já pensaram em casa? Lembraram da regrinha que a professora falou? Quem será que acertou na hora de falar? Vassoura. Vassoura. Olhem lá. O A e o O. Então, o S é aqui no meio. Vassoura. Será que aqui eu vou usar um S ou eu vou usar dois S? Acertou quem falou dois S. Vassoura. Porque esse S está com o sonzinho do S mesmo, ele não ficou com o sonzinho do Z. Vassoura. E a música? Quem será que acertou a música? Música. Esse S está com o som de quem? Está com o sonzinho do Z. E eu uso ele uma vez ou duas? Uma vez só, olhem lá. Música. E a florzinha, o girassol? Girassol. E agora? Acertou quem falou que é com
2 S's, girassol. A nossa próxima figura muito fofinha é o pássaro. Vamos ver? Pássaro. Olhem lá o acentinho. Pássaro. 2 S's, muito bem. Pulseira. Essa tá muito fácil. Por que essa tá muito fácil? Porque olhem aqui, é uma consoante e uma vogal. Se é uma consoante e uma vogal, eu vou usar um S só. Pulseira. Conserva. Olhem lá. Esses vidrinhos que a mãe faz ou que a gente compra no mercado. Conserva. Ah, esse tá muito fácil também, prof. Olhem lá, consoante e vogal, então eu uso um S só, conserva. E a nossa última palavra era vaso. A nossa última figura, certo? Quem será que acertou? Vaso com um S, vaso com 2 S's. Olhem lá, 2 vogais, o A e o O. Vaso. Esse S tá com o sonzinho da letra Z, então ele aparece uma vez. Vaso. Certo? Agora vamos lá para os slides e vamos ver qual é a nossa atividade. Vamos ver lá então. A data de hoje no caderno bem caprichadinho, caprichem na letrinha de vocês. Registre as palavras do ditado. Então, vocês vão registrar as palavrinhas que nós fizemos lá. Completa primeiro, se é com um S ou com 2, e depois escreve novamente. Certo? Vassoura, vaso, música, pulseira, girassol, pássaro e conserva. 5 minutinhos para vocês realizarem essa atividade.
Agora que vocês já realizaram a atividade, vamos ver quem acertou? Vassoura. Lembram lá do nosso ditado? Vassoura. 2 S's. Vaso. Um S só, tem sonzinho de Z. Música. Também um S só, tem sonzinho da letra Z. Pulseira. Um S só, por quê? Porque é uma consoante que vem antes dela. Girassol, 2 S's. Pássaro, 2 S's também e conserva. Um S só, olhem lá, é a letra N, é uma consoante que vem antes do S. Conferiram? Observem lá o caderninho, deixem tudo certinho, ok? Vamos conferir agora com a professora se nós atingimos os objetivos da aula de hoje? Então, os nossos objetivos eram comparar gêneros textuais, poema e notícia. Lembram que a professora trouxe uma música para vocês? E a notícia que falava sobre ela? O tema dela era trabalho infantil. E a professora trouxe um poema de alunas do 4º ano lá de outra cidade, ganhadoras de um concurso. Nós comparamos os dois, lembram? Nós fizemos também a comparação do gênero textual poema com outros gêneros textuais, apenas observando, certo? Reconhecer a ortografia de palavras com S e SS. Realizamos o nosso ditado. Lembram que a professora trouxe as palavrinhas, nós separamos, conversamos sobre a regrinha do uso de um S ou de 2? Registraram lá no caderno. Nossos objetivos da aula de hoje foram cumpridos. E com isso a professora encerra a nossa aula. Um beijo no coração de todos vocês. Se cuidem, continuem assistindo às aulas, participando das atividades. Tchau!